Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sempre é motivo de honra poder conversar contigo, você que tem um interesse pela espiritualidade independente, pelo amadurecimento, pelo amor a todos os seres do planeta, inclusive aos animais, para você que ama as terapias e para você que, claro, hoje tem uma identificação com o Reiki. Nessa lição que eu vou estar compartilhando aqui, eu vou estar ensinando elementos do Reiki muito profundos, independente de você ter feito Reiki ou não. Vamos sair muitas vezes de um lugar comum, aonde pessoas apontam o reiki, não observando que é uma técnica não só de imposição de mãos, mas também uma técnica de meditação muito sofisticada, que pode e deve ser utilizada em animais, em pessoas que já morreram também, e também vou estar falando para ti do Reiki unido com outras técnicas, porque o Reiki é uma técnica inclusiva. O que que significa isso? Que você pode unir o Reiki com qualquer técnica, shiatsu, Amar, tuinar, massoterapia ayurvédica, que eu ensino, massoterapia tântrica também. Você pode unir o Reiki ao Pai Nosso, você pode unir o Reiki ao Ho'oponopono. Então vamos aprofundar bem esse tema. Eu gostaria muito de contar com a sua pergunta. Tem aqui até uma pessoa falando da Venezuela. Saludo também a ti, saudações a ti. Temos aqui o Armando, acho, uma pessoa que tem entrado pessoas aqui, eu acabo não conseguindo acompanhar, que fala alguns elementos bonitos para mim. Hoje, você vai, mesmo que você já tenha sido iniciado no Reiki, mesmo que você já conheça o Reiki, mas não pratica, deixou de lado, eu tenho certeza que hoje você vai se apaixonar por essa técnica. E eh, mesmo eu insisto, se você não tiver tido uma iniciação em Reiki, mesmo assim, você vai poder aproveitar essa lição, ok? Então, vamos iniciar aqui a nossa jornada. Eu vou estar respondendo as perguntas de vocês. Gratidão, gratidão, Natan. E vou estar respondendo as perguntas de vocês, mas vou começar com alguns temas que eu creio ser valiosos para vocês. Então, vamos lá. Reiki e iniciação. A iniciação do Reiki é algo muito próximo de um batismo. No batismo, note, João Batista, que o nome dele era Yohanan, ele vai lá e faz um ritual com Jesus, Yoshua. O nome desse ritual é Kabol. Foi uma transmissão de um dom. E Jesus passou para outro, para outro, para outro, para outro. Nós damos o nome batismo em homenagem a João Batista, mas, insisto, o nome na tradição da Cabalá judaica é Kabol, que é uma transmissão de um dom. É isso que eu faço quando eu inicio pessoas no Reiki, eu transmito um dom, e na Índia isso é chamado de Parampara. O mestre dá uma iniciação para o discípulo, que dá para outro, que dá para outro, que dá para outro, que dá para outro, e isso vai crescendo, um após o outro. Eu tive a oportunidade de ter muitas iniciações em escolas de ocultismo, em escolas de mistérios, como a Rosa Cruz, a Iobiose, o Colégio dos Magos, algumas ordens herméticas, ordens gnósticas e várias outras iniciações. Existe iniciação na Umbanda, no Candomblé, no xamanismo,
Enfim, esse ritual que no Reiki é tão importante, a iniciação, é colocado um dom em você. No cristianismo é colocado o dom da fé. Quem é iniciado na tradição de João Batista, que passa por Jesus e vai até o padre ou sacerdote que batizou você, quando você reza o Pai Nosso, você entra em contato com a fé. Você tem mentores do cristianismo próximo a ti. Na Umbanda, você tem os mentores da Umbanda. No budismo, que eu tive várias iniciações, você tem os mentores do budismo. Então, cada iniciação te dá dons diferentes. E no caso do Reiki, eu tive a oportunidade de ter 3 iniciações. Uma foi na Índia, faz 30 anos. A outra foi da mestra escolástica, uma mestra de Piracicaba, incrível. Uma outra mestra foi a mestra Vânia, de Jundiaí, uma pessoa também fabulosa. E tive algumas iniciações também, como mestre de Reiki, mas que eu desconsiderei. Porque acreditei que o Reiki ali estava sendo muito ligado a dinheiro, a status, então eu tive outras também. Mas quando você tem uma iniciação de Reiki, às vezes até você não gosta muito, como algumas eu não gostei, mas você está iniciado numa tradição que não é só Mikao Usui que te iniciou, não é só Mikao Usui. Mikao Usui vem de uma escola chamada Tendai, que é um budismo muito poderoso, que traz mentores, que traz mestres que vão te acompanhar sempre. Essa Tendai, na China, chamava Chen Chai, que é uma escola mais antiga ainda. E essa escola remota, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para você, aí esse mestre aqui, que é o mestre Daruman, Daruman, esse daqui, o Bodhidharma, que você pinta os olhinhos dele, você tem esse mestre próximo de você. Bodhidharma foi um mestre que cortou as próprias pálpebras, porque meditava e dormia, e não tinha disciplina para meditar. E ele corta as próprias pálpebras. Inclusive, Bodhidharma, que a origem do Reiki, na minha visão, vem desses mestres. Bodhidharma é o mestre da tradição Shaolin, do Kung Fu. Por isso até que eu estou hoje aqui com um hábito, eu sou um monge independente, então eu posso usar o hábito que eu quiser. Esse daqui é um hábito do templo Shaolin, dos monges Shaolins. Então a iniciação de Reiki tem toda uma tradição por detrás, que sempre vai te acompanhar. É que nem o batismo, se diz, eu sou um católico não praticante, ou um cristão não praticante. Mas quando aperta, a gente pratica. Quando aperta, nós vamos lá e fazemos uma oração que é o Pai Nosso. Porque você tem mentores, se você é batizado ou tem uma iniciação cristã, você tem um monte de mentores junto contigo. E no Reiki também existem esses mentores, que são os mentores dele do Reiki. Quando nós falamos, de iniciação também, existem iniciações não, isso eu vou deixa eu até beber essa água. Aí Caroline, Mary, tem alguém aqui que queira dar um oi para mim, fazer alguma pergunta, pode mandar, tá bom? Vamos continuar falando de iniciação. Na minha vida, eu sempre busquei iniciações espirituais. Na minha infância, eu entrei na eubiose, que é uma escola de ocultismo, muito cedo, com 15 anos aproximadamente. Depois entrei na Rosa Cruz, eu tive a oportunidade de ser da Amor, que durante 29 anos na Rosa Cruz, ainda estou ligado a ela. Tive iniciações no xamanismo, iniciações tântricas, tive iniciações budistas de várias escolas tibetanas. Gostaria muito de ser iniciado pela monja Coen, mas não tive a oportunidade ainda de ser um monge da tradição Zen. Mas eu sempre busquei as iniciações, porque nas iniciações não é só um conhecimento teórico que você tem. Você tem mentores que vão te acompanhar.
No batismo, que João Batista, eu já disse, iniciou Jesus, que iniciou Pedro, que iniciou Bento, que iniciou Núcia, que iniciou outro, até o padre ou o sacerdote que te batizou, toda essa tradição te acompanha, a parte bonita dela. No candomblé são os orixás, ou na Umbanda, a Gabriela Xamã, que trabalha na Humana e Amor, que é minha companheira na Humana e Amor, ela faz rituais que envolvem pontos riscados, evocações de orixás, porque ela foi iniciada nisso, ela transmite isso. E as iniciações normalmente são feitas no alto da cabeça. As do reiki também. Nós mexemos nas mãos, mexemos no coração. Na época do Covid, eu fiz uma série de iniciações à distância no reiki. Ainda faço para quem não é de São Paulo, ainda faço. E essas iniciações todas, mas o principal é pôr os símbolos, os mandalas do reiki na cabeça. E aí os mentores do reiki vão sempre te acompanhar. Então, existem pessoas que dizem, mas eu fui iniciado no reiki, mas não pratiquei. Mas você já tem a iniciação, você já está linkado à tradição do reiki, aquilo que nós chamamos de egrégora do reiki, e que eu levo isso muito a sério. Tem um texto meu que se chama o Falso Reiki, que eu critico algumas iniciações com mais de 50 pessoas, com muita ênfase no dinheiro, com uma misturada de tradições que acaba não seguindo a egrégora do reiki, ou pessoas despreparadas para transmitir algo tão lindo, e aí as pessoas acabam não recebendo o reiki adequadamente. É claro que aí uma pessoa, quando toca a outra, ela tem uma energia, ela transmite algo lindíssimo, mas não a egrégora do reiki. E por isso, no candomblé, para a pessoa poder fazer um ritual, ela tem que ter uma iniciação. Para a pessoa batizar em algumas escolas, ela tem que ter uma iniciação. E essas iniciações têm que ser iniciações realmente que respeitem a força, a egrégora da dessas escolas que originaram o reiki, que na minha opinião o reiki vem de Bodhidharma, que era um iluminado indiano, que saiu da Índia, foi para a China, ele difundiu o budismo na China, e da China o budismo foi para o Japão. Mikao Usui, o fundador do reiki, ele era um monge da escola Tendai, uma escola budista. Então, muitos elementos do reiki eu vejo no budismo. A iniciação é o ponto principal do reiki. Guarda isso. E algumas pessoas da iniciação, elas sentem muita coisa, vibrações, energias, elas veem coisas. E tem outras que não, mas não tem problema. De qualquer forma, você recebeu a iniciação. De qualquer forma. Se ela respeita algumas tradições, se abriram tua aura, colocaram os símbolos, explicaram os mandalás e os mantras do reiki, o mantra de proteção, o mani, se tudo isso foi passado, às vezes eu não sinto muita coisa na iniciação. Tocar a cabeça no outro canto, distrair, questionei alguns elementos, mas você recebeu a iniciação do reiki e valoriza isso. Isso é muito bonito, muito bonito. Eu vou estar falando em seguida dos atributos do reiki para você ver a beleza que tem nisso. Um pouquinho d'água aqui. Meus irmãos, mandem perguntas para mim. Senão, eu vou estar falando aqui meio que sozinho, tá bom? Podem perguntar o que vocês quiserem, o que vocês acharem conveniente aqui para mim, tá bom? Vamos lá falar de um outro ponto muito importante da dos atributos do reiki. Para que serve o reiki? Atributos do reiki. Eu vou dividir essa lição aqui contigo em 4 tópicos, que são os 4 atributos principais do reiki.
E o primeiro deles, não seguindo uma ordem, não sendo linear, eu quero falar de um símbolo do Reiki que chama-se Sei-Reiki, que é um dragão. Ele é um dragão. Eu quero que você saiba que eu tenho aqui nas minhas mãos, no meu braço, um dragão tatuado no braço. Foi uma das minhas primeiras tatuagens que eu fiz. Do lado esquerdo eu tenho um dragão e do lado direito eu tenho um tigre. O tigre e o dragão, que na tradição do budismo de Shaolin, o tigre representa a força física, e o dragão representa a força espiritual. Não dá para ver direito, fica aqui no antebraço. O dragão, que é o símbolo do Reiki, Sei-Reiki, ele é um símbolo para aceitarmos as nossas sombras, para aceitarmos quem eu sou, aonde eu estou e o que eu tenho. É um símbolo de aceitação. Ah, Otávio, eu já vi na internet, principalmente no Instagram, um monte de colocações do Sei-Reiki. Infelizmente, na minha opinião, a maioria delas não faz sentido. A maioria delas não faz sentido. Tem muitos elementos superficiais em relação ao Reiki e principalmente em relação aos símbolos do Reiki, vistos de maneira menor, de maneira pequena. Ora, o dragão, ele é muito forte. Você tem uma egrégora do dragão, uma tradição que tenha um dragão. Tem várias ordens ocultistas que chamam o dragão para te proteger, que é uma mistura de uma águia. Eu tenho até um aqui não dá para vocês verem direito. Eu tenho aqui um dragão que também é uma águia, com pele de tigre, com asas de, de dragão, enfim. E, e o dragão, ele é um símbolo. Quando você aplica reiki em alguém e mentaliza sei reiki, sei reiki, sei reiki. Eu gosto de praticar, de entoar assim, como o japonês entoa, sei reiki. Você está trazendo essa força de alquimia e de aceitação. Aceitar quem você é, aceitar o que você tem, aceitar onde você está, lidar com as tuas sombras, usar o poder das sombras também. Eu acho uma coisa que diferencia muito o reiki de qualquer técnica de imposição de mãos é que ele tem iniciação. Então tem uma tradição por detrás de você, tem uma egrégora atrás. Eu vou falar disso depois. Tem um universo atrás de você quando você é iniciado no Reiki. Não é só você que está ali. E essa força do dragão, essa egrégora do dragão, que alquimiza as nossas sombras, que é negativo em nós, eu aceito isso e depois eu transmuto, mas também é usar a força do nosso bicho. O Reiki tem um bicho, tem um animal de poder, tem essa força que está ali no Reiki. Olha que maravilha isso. Tem esse bicho que te protege, esse bicho que vai estar contigo, esse dragão. Então o Sei-Reiki, ele está associado também como um símbolo de paz, porque como há uma profunda aceitação, uma compreensão do que eu posso mudar e do que eu não posso mudar, do que eu tenho arbítrio e do que eu não tenho arbítrio. Então o Sei-Reiki, uau, ele traz uma coisa muito forte para você, muito forte, que é essa força do dragão. Não sei se você já pensou nisso. Você é iniciado no Reiki 2, você tem um dragão no teu campo áurico. Perguntas? Vamos ver se temos aqui. Uma pergunta sobre o que acontece na iniciação. Ótima pergunta, ótima pergunta. Pois eu falo dos outros símbolos. Numa iniciação de Reiki, nós temos 3 possibilidades que acontecem durante a mesma. A iniciação, que na tradição judaica chama Kabol, que é uma transmissão de um dom, e iniciação, que na Índia chama Parampara. Eu faço várias iniciações de Parampara na minha escola Humana e Amor, em pessoas que fazem formações de Tantra. Elas recebem um nome espiritual, que é um Parampara.
É uma tradição que vem muito lá atrás de mim e permite que eu mude o nome das pessoas para um nome espiritual. No Reiki também temos uma iniciação muito sofisticada, muito poderosa, e no momento em que você é iniciado no Reiki, primeira possibilidade, você entra em contato com espíritos de cura, que são aqueles espíritos descritos nos livros do Emmanuel, do Chico Xavier, do André Luiz, que são seres que não têm corpo como nós, não têm corpo. O corpo já morreu. Mas eles trabalham em colônias de cura. Eles trabalham em outros locais enviando a cura para nós. Pessoas que já faleceram e enviam a cura para nós. Não são mentores, são pessoas, gente como a gente. Gente como a gente. E na hora que você é iniciado no Reiki, você entra em contato com essas colônias de cura. Já algumas escolas de mistério, de iniciações espirituais, falam que os anjos são anjos, acampamentos de anjos que são chamados de Raf. Raf quer dizer curar, ou cura. Rafael, a cura de Deus, Rafael. Rafael é a pronúncia correta. Então, esses seres, quando eu sou iniciado no Reiki, eles estariam participando do meu trabalho, teu trabalho espiritual. Você percebe que é um pouco diferente. Alguns falam que são pessoas que trabalham em hospitais de cura, hospitais que ficam no etérico, no campo etérico, enfim. Outros falam que são anjos. E existe a ideia também de uma egrégora, que é uma força de repetição, que quanto mais antiga for uma prática, mais antiga for uma prática, é uma missa em latim. Você já assistiu uma missa em latim? Responde para mim. Você não sente muita, você não entende nada na missa em latim, mas sente uma presença, sente uma coisa. Isso é uma egrégora, é uma força coletiva que tem time de futebol, que tem em clubes, que tem na política, que tem em guerras. São forças coletivas que quem entra lá é engolido por essas forças. E quem é iniciado na tradição do rei, que é engolido por uma egrégora muito positiva, muito positiva. Agora, são 3 versões: espíritos, anjos e uma egrégora, para quem gosta mais de Jung, para quem não acredita em espíritos, nem em planos angelicais. E quando eu falo anjos, se você está ligado eh, à tradição, da Kabbalah, seus anjos são um, se você é cristão é outro, se você é da Umbanda é outro, se você é hinduísta, não tem nem anjos homens, é tudo anjos mulheres. Então, cada tradição, e pode ser essas 3 coisas juntas, isso eu quero explicar um dia para ti, a minha opinião em relação a isso, se é essa ou essa. Mas de qualquer forma é muito linda, né, de qualquer forma é muito linda pensar nessa tradição. Eu tenho aqui uma pergunta da Dani Shakti. Eu que te dei esse nome, Dani, Shakti, que é a força do feminino. Ela diz: "Quanto tempo é o curso?" Que você dá um nome ao iniciado. Então deixa eu explicar algumas coisas aqui antes de entrar nessa questão, né, do nome, e também um outro ponto aqui que me foi perguntado aqui também. Resiliência, boa noite. Odete, boa noite. Maiara, minha querida. Quem te deu esse nome, a Shakti, ou Shakti, né, que é a força do feminino. Vamos lá. Reiki e iniciação à distância. Eu sempre tive uma reserva muito grande às iniciações à distância. Sempre que eu tive contato com mestres, eu procurei a iniciação ali aos pés dos mestres. E isso me levou muitas vezes à Índia, me levou muitas vezes a ter contato com mestres japoneses, mestres chineses, inclusive tive com o Dalai Lama, tive com Satya Sai Baba,
Não estive com o mestre Osho, eu era muito novinho quando ele faleceu, gostaria muito de ter tido com ele. Então eu sempre gostei de estar com o mestre vivo, mesmo que os livros nos ensinem muito. Imagina você ler a Bíblia, a diferença de estar com Jesus. Eu adoraria me atirar aos pés dele, ou estar perto de Siddhartha Gautama, o Buda, assim como eu tenho oportunidade de, em vários momentos, estar perto da monja Coen, estar pertinho dela. E então a iniciação presencial sempre para mim foi fundamental, apesar que eu fui iniciado na, por exemplo, na Rosa Cruz, eu fiz eu estou num dos graus mais elevados da Rosa Cruz, porque eu 28 anos de amor, que eu tenho a impressão que é isso, e a Sagrada Rosa Cruz, então eu tive várias iniciações à distância, mas prefiro as presenciais sempre. Com o advento da pandemia, eu entrei em contato com um mestre maior, o cara que me deu as maiores iniciações de Reiki, mestre de Mundo Pelizardi Filho. E falei: "Edmundo, você acha que eu posso fazer Reiki à distância na pandemia, iniciações à distância?" Ele falou: "Pode, mas o ritual é muito elaborado, é muito sofisticado, o ritual de Reiki à distância, muito. Você quer aprender?" Eu falei: "Eu quero", porque a realidade do mundo mudou. Não mudou o que eu acredito, que é melhor fazer pessoalmente o Reiki com o teu mestre. Mas quantas pessoas querem fazer comigo, ou se identificam comigo, ou acham eu simpático, ou acha bonito meus hábitos, ou acha que eu entrego coisas bonitas, assim como tem pessoas que não, obviamente, não gostam do meu discurso, nem das minhas ideias, isso faz parte. E isso é lindo, a gente escutar alguém, aprender, às vezes nem concorda com tudo. Então, eu comecei num ritual muito elaborado, eu vou aqui para uma praia do Guarujá chamada Guaiúba, eu fico embaixo de uma árvore que fala comigo, eu fico olhando a foto da pessoa quando eu dou iniciação à distância, e a pessoa olha a minha foto numa hora marcada. A Ananda, minha companheira, faz de um outro lugar também junto comigo. E aí isso começou a dar resultados incríveis. Então, por exemplo, vamos imaginar que você queira aprender Reiki comigo. Tem vários mestres incríveis, mas vamos imaginar, você gostou do meu discurso, nós podemos fazer à distância, o Reiki 1 e 2, e aí eu dou um curso de Ho Oponopono de presente, eu acho que é Ho Oponopono, agora eu estou em dúvida, ou o curso de Reiki xamânico, para quem faz o Reiki 3. Tanto presencial quanto online, vocês ganham os bônus. Presencial, você faz o Reiki, que eu dou 1 e 2 juntos, mas depois eu dou um curso online para você fazer na tua casa, ou do Ho Oponopono, ou do Reiki xamânico. Então eu prefiro, por exemplo, vamos supor que você queira aprender ioga. Eu acho fundamental quando aprende-se ioga ir para a Índia. Em algum momento ir para a Índia. É que hoje o ioga ele foi sucateado, na minha opinião, sucateado na pandemia. Eu vejo muitas aulas de ioga que eu não vejo o ioga dentro dessas aulas. Não vejo o respeito, os objetivos do ioga, a grandeza do ioga. Pode aprender online? Você pode ser faixa preta de karatê online? Não. E de jiu-jitsu? Não. E de kung fu? Não. Nada disso pode ser ensinado online, porque o mestre tem que estar ali. O Reiki eu creio que sim. O yoga depende, artes marciais não. Ser faixa preta acho pouco provável, mas o mundo pode mudar, claro. Então se você for iniciado em Reiki, presencial. Se não tiver outra opção, aí sim online. Essa é a minha opinião em relação à iniciação à distância. Portal de Jade, não, não dou reiki animal, não, eu dou reiki xamânico. Dou reiki xamânico. Antônio, comigo você não deve ter feito reiki nível 1, porque eu não ministro reiki só nível 1, ministro reiki nível 1 e 2. Você deve ter feito comigo talvez o reiki nível 1 e 2, porque eu creio que é possível passar o 1 e 2 de uma vez, porque um para nós ocidentais que tem
uma espiritualidade muito desenvolvida, dá para dar 1 e 2. Antes de fazer isso, eu conversei com o maior mestre budista da época, chamado Murilo Nunes Azevedo. E ele me ajudou a entender um pouco melhor o Reiki, como que funcionaria uma iniciação de Reiki, tá bom? Tá uma luz tão feia nesse mandala, que tem um mandala atrás de mim tão bonito, mas não tá bonito, né, a a luz dele, que pena. Deixa eu virar aqui um pouquinho, aí, mandala tibetano, muito bonito mesmo. Agora vamos falar do nome espiritual. Você deve ter observado que muitos dos instrutores de espiritualidade, eles têm um nome modificado. Por exemplo, a monja Coen, o nome dela não é Coen. Dalai Lama, o mestre dele não, o nome dele não é Dalai Lama. O meu nome não é Jian Pren. Esse nome me foi dado pela egrégora, pelos discípulos do Osho. Jian Pren, que significa Jian, eu ser meditativo, e Pren, ser amoroso. Porque o nome sempre tem que te dar um chamado, ele tem que te colocar para um lugar. Jesus, por exemplo, ele vai lá num certo momento e muda o nome dos apóstolos, de alguns deles, os que mereciam. Jesus vai lá e muda o nome. Você não vai mais pescar peixes, você vai pescar gente agora, vai evangelizar. Então, essa mudança de nome, que eu gostaria muito de ter do Zen budismo, mas a monja Coen sempre falou: não, Otávio, para você eu não vou dar esse nome, porque você não segue exatamente o Zen, que é o meu caso, eu sou um monge independente. O que que é um monge? Alguém que vive na solidão, alguém que não liga para alguns valores do mundo, alguém que foge de um monte de notícias, de politicagem, de situações que são comum para muita gente, não é? Então, a gente acaba não observando, muito alguns valores. Isso é ser um monge. Talvez você até seja também um monge. Mas quando você, recebe o nome vem junto com uma responsabilidade. Tanto que nas tradições cristãs era muito comum, no passado, as pessoas mudarem o nome. Hoje já não se muda mais. O que acontece? Quando eu comecei a ensinar Reiki 3, o Reiki 3 é o chamado mestre de si mesmo, no Reiki 3, mestre de si mesmo. Eu quis fazer uma coisa que a pessoa saísse do Reiki 3 com uma ideia completamente poderosa de que dentro dela tem um mestre, que tirando o nosso ego, que eu também tenho, nosso egoísmo, eu tenho um lado egoísta, nosso ódio, nossas fofocas, nossa perversidade, eu tenho tudo isso. Mas por detrás de tudo isso eu tenho um iluminado. E você também. Na Índia nós chamamos isso de Purusha. Na psicologia junguiana chama de si mesmo. Si mesmo é algo em nós que não melhora e nem piora. E você pode descobrir isso através de uma experiência espiritual do outro mundo. É difícil alguém ter essa experiência, mas é possível. Que você reconhece o si mesmo, reconhece o si mesmo. E aí o que acontece? Quando eu fiz 30 anos de prática de tantra, o meu mestre chamado, Dandanati não, Vajrayana, o nome dele tântrico, ele me autorizou a eu mudar o nome das pessoas. Então, no Tantra eu faço isso, o Tantra que eu dou na minha escola Humano e Amor não tem toque genital, a gente até ensina, mas por vídeos, é muito respeitoso, não tem nudez. E eu sigo o Tantra muito sério, o Tantra indiano mesmo, a massagem tântrica que é a Prana Pratista, e várias outras. E tem essa formação presencial, online. Então, o que acontece é que, com autorização de uma escola, que é uma escola chamada NAT, que é uma escola que eu pertenço, eu posso mudar o nome das pessoas. Infelizmente, tem alguns professores de Tantra que vão na internet, acham o nome e dão para a pessoa.
Quando eu dou, eu faço um ritual, explico o que é o nome, dou uma certidão de nascimento para você entender. E o nome que eu dou não tem relação com a experiência do Osho. O meu nome é do Osho, mas eu não sigo a linhagem do Osho para dar esse nome, o que seria uma falta de respeito com o meu mestre, com um dos meus mestres, que é o Osho. O nome que eu dou, sempre no final tem Nath, que é uma tradição, que é uma escola que você pertence, que eu tenho inclusive certificação de sumo sacerdote, não que isso valha nada, mas para poder mudar esse nome das pessoas. Eu faço isso no Reiki 3 e no Tantra. É onde eu dou esse presente para você. E o nome eu acho uma das coisas mais lindas que tem. Deixa eu responder mais pergunta. A Regi Silvia fala: "Vamos deixar o like no vídeo". Regi, você é uma pessoa muito gentil. Quando a gente olha para o outro, isso é muito raro. Quando a gente olha para o outro, toda vez que a gente pensa no outro, e vocês pensam nos outros, senão não estaria escutando o meu discurso aqui, que fala de animais, que fala de natureza, que fala de amor ao próximo, mas toda vez que a gente faz algo para o outro, isso documenta a grandeza da nossa alma. Então eu fico muito feliz, muito feliz. Antônio, sinto que tenho uma missão a cumprir com a espiritualidade. Sou de Curitiba. As missões, elas são intemporais, tá, Antônio? Cada hora é uma coisa. Cada hora a gente tem uma diferente. Espaço, amor infinito. Eu quero um nome espiritual também. O teu nome qual que é? Espaço de amor infinito. Porque esse nome eu preciso sentir a pessoa. Até outro dia uma pessoa comentou comigo que gostaria que eu ensinasse a dar nomes, mas isso é um processo meio mediúnico. Eu tenho descoberto, já faz alguns meses, que tem voltado um tanto quanto da minha mediunidade. E aí eu sinto, eu estou passando por várias dificuldades na vida, e que envolvem, assim, algumas traições, alguns rompimentos, algumas tapeações, e aí eu sinto que um mestre que chama Bhava Jananda, esse mestre que me falou dele pela primeira vez foi lá no Swastika Yoga, nos anos 80, e através do contato com esse mestre, Bhava Jananda, que é um mestre interno, todos têm esse mentor, que eu consigo ver o nome de vocês, tá bom? Mas isso, Lucilene, tem que ser ao vivo mesmo, ou, não precisa me chamar de mestre não. "André, o teu você faz curso comigo, é só me próxima vez que você me encontrar, pode pedir. Assim, pessoalmente, eu posso olhar e receber e dar. E se você for lá para Visconde de Mauá, que eu vou levar um grupo, mas é um grupo fechado, aí eu te dou esse nome lá". É uma das coisas mais poderosas que tem, porque o nome é um abandono do passado, é o nome deixar para trás a tua família, que continua sendo a tua família amada, mas você vira uma família universal com esses nomes espirituais, que inclusive chama sânias. Na Índia, os sannyasis, que têm esses nomes, eles usam assim roupa laranja, que coincidentemente eu tô. A roupa laranja significa renascer todos os dias, ok? Renascer todos os dias. Meus irmãos, eu vou continuar respondendo perguntas, falar agora do Ho Oponopono muito lindo, que a gente pode fazer inclusive para se limpar, para dar um alto passo, um autotratamento. Vamos unir isso com Reiki. Mas antes eu queria falar para vocês, se vocês quiserem maiores informações sobre, cursos de Reiki mesmo online, ou de Ho Oponopono, ou de Tantra, é só entrar no meu site Humano e Amor. Quem é de fora de São Paulo, tá lá, cursos online. E aí vocês vão ver essas formações que eu tenho de Tantra, que coincidentemente muda o nome também, porque aí eu fico um ano te ensinando. Tem a formação de Reiki nível 1, 2 e 3 e mestrado, ou tudo junto, que se chama Viver de Reiki. E nessas formações tem aquelas questões do Hotmart, que você tem 7 dias para experimentar os cursos, se você não gostar é devolvido o dinheiro.
então não há risco nenhum. Você vai ver que todas as aulas que eu dou são aulas longas, tem muito conteúdo. Formação de Tantra são mais de 300 aulas, não aulinha pequenininha, muitas aulas de massagem filmadas com várias câmeras. E o bacana é que tudo isso pode ser parcelado para autoconhecimento, para você ser um ser humano melhor, para você trazer essas bagagens, ou para quem quer trabalhar na área como terapeuta. Lembrando que eu formo, alguns dos melhores terapeutas do planeta. Isso não é prepotência, isso é um convite que o Osho fez para mim, e para mim, para o SEATA, para a Escola Amor, para as escolas que estão aí há 30 anos, eu estou há 33 anos com a minha escola, que hoje chama Humane Amor. É um santuário do amor, Humane Amor, santuário do amor. Então vamos falar de uma coisa muito bacana agora, que vocês vão gostar bastante, tá bom? Que tem relação com o Reiki também. Eu tenho aqui em minhas mãos essas 4 palavras, que pode ser chamado de um novo Ho'oponopono. Por que disso? Na época da pandemia, eu comecei a perceber que a repetição constante do sinto muito, me perdoe, sinto muito, me perdoe, sinto muito, me perdoe. Para algumas pessoas, estava trazendo um peso indesejável. A questão de estar o tempo inteiro me perdoe, me perdoe, me perdoe, que é muito válida. Mas para algumas pessoas, não só o peso do Covid, como também o peso dessa repetição, sinto muito, me perdoe. Inclusive, vi um sem número de pessoas se culpando pela questão do Ho'oponopono, da questão do Covid, e usando o Ho'oponopono quase que um mea culpa, dizendo eu sou responsável por isso. Então, através de um contato com esse mestre interno, Rafa Jananda, porque eu creio que isso não veio de mim, eu trouxe, baseado também no professor Hermógenes de Yoga, que ele usava outros mantras, eu trouxe o primeiro "eu solto", que você pode aplicar Reiki e mentalizar isso, eu solto, eu solto, eu solto. E o que que é soltar? Soltar a maldade do mundo, as intrigas, as expectativas que os outros têm de você, soltar as críticas, soltar o ódio, soltar as notícias maléficas, soltar a avareza, soltar a mídia, soltar a ganância. Você solta, solta. Tem horas que nós temos que soltar, tem horas que nós temos que abrir mão de muitas coisas. E é legal falar eu solto, é abençoado, porque depois que você fala eu solto, aí você pode aplicar o Reiki em você. Porque o eu solto é tirar um monte de coisas que não são tuas. Depois você fala eu confio. Porque é muito comum nós falarmos eu confio em Deus, eu confio na providência, divina, eu confio na existência, mas nós temos medo de tudo. Nós temos medo de tudo. Então, será que nós confiamos mesmo? Jesus já dizia: homem de pouca fé, para aqueles que estavam próximos dele. Porque, no fundo, talvez nós não confiemos tanto. E para confiar, eu posso ficar dizendo: eu confio, eu confio. Mas sempre nessa ordem. Primeiro eu solto, que é me abrir, tirar tudo que não é meu. Depois eu confio. Confia. Simplesmente confia. Depois, amo, amo, é o terceiro ponto. E, por último, agradeço. Então, esse é o símbolo da Humane Amor, minha nova escola, o símbolo do OM. Só que desenhado, quando você desenha direitinho, tem um jeito de fazer esse símbolo, é muito poderoso. É um mandala que muda tudo. Mas voltando, então, esse mantra, vê se você gosta. Otávio, você tá. Eu prefiro o outro Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Ótimo, ótimo. Você pode juntar os dois. Você pode brincar com isso, que foi o que eu fiz aqui. Solto, confio,
amo e agradeço. Você une essas forças. E logo em seguida você pode trabalhar colocando Chokurei no teu corpo, que é o símbolo número 1 do Reiki. O Chokurei. Chokurei. Usa força. Eu gosto até de fazer forte com a mão esse símbolo para mostrar Chokurei. E que é um símbolo que, depois que eu soltei, você desenha ele na tua frente para que chova energias legais, que chova energias bacanas na tua vida. Eu vou estar falando um pouco aqui em seguida dessa questão do soltar, vou beber um pouquinho d'água, você vai ver como é bonito e como é importante soltar. E se tiver com papel e caneta, anota aí que você vai adorar o que eu vou te ensinar agora. Então, saúde aqui a todos. Gratidão é minha, Antônio, linda. Eu tenho aqui umas. Deixa eu só pegar que grudou aqui no. Com licença, só um pouquinho. Deixa eu levantar a cadeira que grudou debaixo da cadeira. Uma cola que eu trouxe aqui para você. Uma cola a respeito da importância de estar soltando. Olha que lindo isso, que você pode juntar esses decretos com o Reiki. Tem muitos decretos assim que eu acho muito simplórios também, muito o que eu decreto você não é só falar. Outro dia eu vi aqui alguém falando, deite e mentalize decretos enquanto você está dormindo. Não, você tem que estar de pé, você tem que ter um posicionamento quando você usa decretos. Fica muito mais forte. Olha que lindo isso. Vou falar para você. Decretos e Reiki. Olha lá, começa assim: eu saio do mundo. O que é sair do mundo? Sair do mundo é você soltar a maldade do mundo, soltar tudo que não é do mundo, soltar as críticas, soltar a raiva, soltar a perversidade. Eu saio do mundo, eu solto os outros. Eu solto o que sinto por eles. Eu solto o que eles sentem por mim. Eu solto o que eu não quero. Eu sou dono de mim, eu sou lúcido, eu sou aquele que diz sim quando eu quero dizer sim, e aquele que diz não quando eu quero dizer não. Ah, eu atraio para mim o que cultivo. Então eu cultivo o bem, eu cultivo o amor. Eu me dou o direito de sentir, eu me dou o direito de amar. E agora o mantra mais forte para você. Eu estou aqui para mim. Olha que bonito isso. Eu estou aqui para mim. O eu estou aqui para mim, eu digo assim, eu ajudo a todos, mas eu não assumo ninguém. Eu ajudo a todos, mas eu não assumo ninguém. Olha que bonito isso. Quanto mais eu gosto de mim, mais gostoso ou mais gostosa eu fico. Gostosa não fisicamente só, mas de estar com uma energia legal. Eu assumo que ninguém tem poder sobre mim. Eu assumo que ninguém tem poder sobre mim. Eu não aceito nenhuma repressão, eu não aceito nenhum constrangimento, eu não preciso desse tipo de experiência. É seguro ser feliz. Quando estou feliz, Deus está em mim. E aí sempre você usa esse mantra: eu estou aqui para mim. Estou aqui para mim. Eu ajudo a todo mundo, mas eu não assumo ninguém. Pensa nisso. Eu não assumo ninguém. Então, quando nós usamos aqui o solto, confio, amo e agradeço, esse soltar
principalmente assim, ou seja, em redes sociais, em notícias, tem pessoas que não se deram conta que elas são ruins, que elas são, portadores do ódio. A mídia tem muito ódio, que elas fazem da vida delas, ou melhor, que quando chegar ao final da vida delas, elas poderiam pegar a própria vida e jogar na lata do lixo. A vida delas foi um lixo. Agora, até aí, são escolhas das pessoas, mas o que você não pode é você segurar essas pessoas, é você guardar essas pessoas, ou maledicências, ou fofocas, ou guerra. Então, solta. Por isso é que eu uso: solto, confio, amo e agradeço. O soltar purifica o teu campo áurico, os teus maya kushas, que são corpos etéricos. Confiar é se abrir para alguma coisa que você confia que vai te trazer bênção, que vai te trazer amor. Depois, amor, que é o que cura, que é o que cura. Não importa o que, mas tem que ter amor para curar, tem que ter amor. E por último, você agradece antecipadamente. Você traz essa energia de gratidão. Solto, confio, amo e agradeço. Vamos ver aqui algumas perguntas. Bem, fiz o Rico 2 e 3 e o Master chamando com você há um tempo. Eu precisava reciclar. O que você sugere? Isso você pode falar lá, né, com a nossa equipe, mas eu não tenho dado, por enquanto, reiki xamânico. Eu vou dar agora no domingo, esse domingo agora, um curso online, mas ao vivo, se vocês quiserem saber, online ao vivo, pelo Zoom, bem pouca gente. Esse curso tem que ser para pouca gente, que chama Como Despertar o Nosso Bicho, que é o nosso moleque e a nossa moleca, que é um pouco da energia de Shiva, Antônio. Nós temos um moleque em nós, um moleque. Vou falar disso um pouquinho. Deixa eu só beber um pouquinho d'água. É, vamos ver aqui. Nós temos no nosso íntimo um moleque e uma moleca que tem uma energia de renovação, uma energia de força muito grande. Às vezes é bacana colocar a mão no nosso coração e falar: eu solto, eu tiro, eu limpo um monte de coisas que você sente que tem que limpar, e depois você coloca as mãos no teu coração e fala: eu entro em contato com essa moleca, que pode se chamar Shakti, que é o princípio do feminino, ou com esse moleque que pode se chamar Shiva, que é o princípio do masculino, o princípio do masculino. Então você entra em contato com isso no teu íntimo e chama essa força. Para quê? Para reciclar a vida, para alquimizar a vida, porque esse moleque e essa moleca, que tem muito da nossa força adolescente, e nós temos muito medo do nosso adolescente, ou das nossas sombras, ou do nosso instinto, mas essas sombras, esse instinto, esse adolescente e adolescenta que temos aqui, ele é o nosso bicho. Esse bicho não é um animal de poder, nem um animal guardião, tem tudo isso, animal totem, animal sombra, animal alado, mas é um bicho mesmo do id. Id é uma parte, temos id, ego e superego. E domingo agora eu vou estar até dando um curso, você pode se informar, que vai ser pelo Zoom, então eu vou estar te vendo o tempo todo. Você pode entrar no site Humano e Amor para se inscrever, Humano e Amor, e tá lá, vamos falar de animais de poder, fazer uma vivência, não aquele mais do mesmo, vamos sair disso. Vamos usar o corpo para evocar algumas forças, e a minha visão é é que você pode evocar o bicho que você quiser. Tá tudo bem, eu tenho um animal de poder, que é o puma, o gato, eu tenho até um aqui, mas eu também, como eu falei para vocês, tenho o dragão, tenho o tigre, tenho aqui
o elefante. Bicho aqui no meu corpo é o que não falta. Tem a águia, aqui assim, tem as flores, é um monte de coisa de samurai. E então eu quero te ensinar, em algum momento, ou nesse curso, ou em algum outro momento, a você puxar esse bicho, que é o bicho da adolescência mesmo. É o bicho que, quando a gente é adolescente, a gente podia tudo, acreditava em tudo, não escutava a maldade do mundo, não parava nos tenquês do mundo, nos deverias do mundo. Você vai com tudo daí, você vai com tudo. E é um curso, como é um curso de 7 horas aula, ele é bem, nós vamos falar de vários animais, e toda essa parte de xamanismo, mas xamanismo indiano também. Mas mexe com esse bicho é muito forte. E quando a gente estuda Reiki, eu gosto de chamar algum animal para estar junto, porque o animal é o nosso instinto. O anjo, quando nós evocamos anjo, é uma coisa mais espiritual. O animal puxa uma força mais instintiva. E quando a gente puxa essa força, nós não abaixamos a cabeça para os outros, nós não aceitamos coisas que não são nossas, nós não desistimos fácil das coisas, nós temos uma vitalidade do outro mundo, mas não é um lobo ou uma águia, não é isso, é qualquer um. Eu vou te ensinar a evocar o bicho que você quiser. Isso eu aprendi com o Gasparetto, com o Vinícius, o Vini, com a Escola da Alma, que também mexe muito com isso, tá? A força do teu bicho. Isso é incrível, 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 incrível. A força do teu animal. Se você quiser saber desse curso, vou gostar muito que você faça. Vocês podem entrar lá no Humane Amor. Humane Amor, que é o meu site, humaneamor.com.br. E lá você procura próximas aulas, e agora, não agora esse domingo que é feriado, o outro, dia 25, né? Eu não lembro direito, alguém me ajuda aqui, tá bom? Alexandre, boa noite, agradeço por esse canal, Deus abençoe a todos. Que bonito isso, Alexandre, abençoar é muito bonito. Quando nós abençoamos as coisas, sabe? Agora há pouco foi escrito aqui, assim, quando eu vejo você beber água, quando eu vejo alguém beber água, eu sinto nojo. Então, nós podemos maldizer com palavras, nós podemos ofender com palavras, ou nós podemos abençoar. E uma coisa que temos que abençoar é a água. Nós nunca podemos falar de alguém que bebe água, ou da água, ou amaldiçoar, essa água está quente, ou eu sinto nojo da água, não sei o quê. Isso, a água é uma. Tanto que eu gosto de chamar esse planeta de planeta água, igual aquela música do Guilherme Arantes. Hum. Então, gratidão por você me abençoar, Alexandre, e eu quero que você se sinta abençoado também. Eu, como sacerdote da tradição Nath, te abençoo e abençoo a todos que estão aqui. E peço para vocês abençoarem as pessoas também. Abençoe teu alimento, a tua comida, abençoe teus filhos, abençoe teu lar. Nós sacralizamos. A bênção é algo próximo do Reiki. Quando você desenha um símbolo como Chokurei, ou como Daikomyo, que é o símbolo maior do Reiki, Daikomyo, é como se você estivesse abençoando também, ok? Bom, eu sempre admirei lobos. Uau, eu adoro lobos também, adoro lobos. Eu tenho. Cadê meus lobinhos aqui? Eu tenho algum. Estava dando uma. Eu estou gravando umas aulas para esse curso de animais de poder, porque eu mando um monte de aulas também. Além de estar o dia inteiro me olhando e a gente trabalhando junto, eu mando aulas, né. E aí eu estava dando umas aulas, eu gosto de usar essas pelúcias que são do National Geographic, que cada pelúcia dessa, quando você compra, você dá o dinheiro. Então, eu tenho lobos, esse aqui não é do National Geographic, mas vocês devem conhecer, que é o macaco espiritual, lá do Rei Leão, não lembro o nome, dele. Não lembro o nome dele, mas é isso, que bonito, todo mundo abençoando, né.
Você sabe que quando eu venho uma carta do governo, às vezes uma multa, porque às vezes eu eu ando bem devagar e andem devagar, mas já tomei algumas multas, ou vem uma cobrança, ou vem um imposto, ou vem não sei o quê. Nunca eles falam nem bom dia, nem como é que você tá. Só vem assim, a instituição tal, 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 vem exigir não sei o quê. Sabe? Não tem alma, não tem coração, não abençoa a gente. Já pensou receber uma carta do estado, ou da prefeitura, ou do federal, dizendo: "Como é que você está? Você está bem? Essa carta está te atrapalhando. Olha, você fez uma coisa errada", ou é um imposto, ou é alguma coisa. Já pensou receber uma carta estadual, municipal ou federal te dando alguma coisa? Não, é só egoísmo, é só, falta de educação. Então a gente pode mudar isso falando: "Eu te abençoo", tá bom? É abençoar tudo. Como que é o nome, Antônio? Rafiki, é isso mesmo, é o veio o lobo aqui. É o Rafiki. Esse Rafiki eu tenho que deixar escondido, porque o meu gato gosta de, cruzar com o Rafiki. Ele pega o Rafiki e fica namorando o Rafiki. Pois bem, eu dei um desse para a monja Coen, ela tem um igual ao meu. Eu falei aqui 1 hora aproximadamente. Gostaria de saber se vocês têm mais alguma pergunta. Eu agora me disponibilizo para vocês que estão aqui comigo, alguma questão que eu possa ajudar, deixar você mais feliz. Que bonito, né, vocês veem como o Antônio me deixou feliz quando falou, Deus abençoe, e aí todo mundo começa a abençoar. Vocês assistiram um filme, enquanto vocês vão fazendo perguntas, vocês já assistiram um filme chamado A Corrente do Bem? Ele é tão bonito, A Corrente do Bem. A Thaís, ela fala do reiki cristão, que é o reiki cristão chama Aud Aur Ripuí. É uma imposição de mãos cristã, quem usa um pouco a igreja carismática, com outros nome, eles nem vão concordar com o que eu estou falando, mas é a minha visão. E esse Aud Aur Ripuí, que é a imposição de mãos cristãs, a gente dá o apelido de reiki cristão. Vou ficar com ele na mão, vocês estão gostando? O apelido dele é reiki cristão, eu acho lindíssimo. Nós usamos o Pai Nosso em aramaico. O Pai Nosso em aramaico, se vocês entrarem no Spotify, não sei se você tem Spotify, eu vou até gravar isso aqui para vocês, que vai ficar legal. No Spotify, se você tiver, eu tenho uma coletânea que se chama Noite Orações. Noite Orações. São as orações que eu faço antes de dormir. Eu faço antes de dormir. Por exemplo, toda terça eu faço, reiki para animais, para pessoas. Tem dias que eu faço reiki para pessoas que já morreram. E eu ponho essa playlist, Noite Orações, Otávio Leal, onde a primeira música é uma versão do Ho'oponopono muito bonita. E eu vou aplicando o reiki em mim, aplicando o reiki em você que me pede, aplicando o reiki em antepassados, que eu acho importantíssimo, usando essa versão, do Ho'oponopono. Eu uso essa versão do Ho'oponopono. Logo na faixa 2 tem uma oração que é o Pai Nosso em aramaico. Provavelmente você não vai entender o Pai Nosso em aramaico. E tem palavras que eu também não entendo, mesmo tendo estudado, mas eu sinto. Eu sinto como se eu estivesse ali numa montanha, no dia que os discípulos perguntaram para Jesus: "Mestre, Yoshua, como é que você reza? Como é que você ora?" Porque você não vai numa sinagoga, você não faz ritual, você simplesmente ora. E Jesus pede para todos eles darem as mãos, os discípulos, e eles ficam andando em círculo a noite inteira, numa dança circular, dançando, andando e rezando o Pai Nosso em aramaico, que começa com força procriadora do cosmos, Deus Pai e Mãe. Pai e Mãe.
Não é só pai, não é só patriarcal, é pai e mãe. Força que procria, que gera. E tá na minha lista noite orações no Spotify, noite orações. Otávio Leal. E depois eu pus alguns mantras muito fortes, com pronúncias corretas. Depois tem orações em hebraico, mantras indianos. Tem a Ave Maria em aramaico, que é linda. Não é uma Ave Maria triste, que é Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Quando você fala isso, na minha opinião, é só uma opinião. E se você acha que falar rogar por nós pecadores te faz bem, eu respeito isso, porque a gente não precisa ser igual. Mas para mim não, eu amo Maria, Miriam em hebraico, mas eu não gosto de ficar falando rogai por nós pecadores. É o tal do mea culpa. Jesus não ensinou nada disso. Então, lá você tem Ave Maria em aramaico, você tem mantras xamânicos, ok? Procura lá, depois você me escreve para ver se você achou. Noite, orações, Otávio Leal. E vai ter um dia que você vai estar fazendo essas orações, esses mantras, e nós vamos estar juntos, porque eu faço quase toda noite. Eu não digo que toda, mas toda noite eu faço Ticum, que é um treinamento de energia, e algumas noites eu sento na minha cama e faço esses mantras e essas orações. O mantra, ele aquieta a tua mente, esvazia a tua mente. As orações faz você ter mais confiança, mais fé. São 2 coisas diferentes. A oração você comunga com o cosmos, você abençoa o cosmos, a oração. E o mantra ele aquieta a tua mente. Eu deixei um monte lá para você, se você quiser estuda, e saiba que eu estudei esses mantras para ter a pronúncia correta, o jeitinho correto. E se você entrar no meu site, Humane Amor, lembrar que hoje eu estou na Humane Amor. Você tem uma área lá, entra lá daqui a pouco para você ver. Está escrito assim, acho que é presentes ou gratuitos. E tem um livro de mantra meu esperando você lá, para você baixar. Ah, é um e-book, Otávio, de 20 páginas? Não, é um livro de mantra de 250 páginas. Está lá te esperando, porque você merece. Não só esse. Tem vários livros lá no meu site que já estão esgotados, que você pode entrar e baixar para você. Eu de mantra eu ensino mais de 500 mantras, está lá à disposição para você, ok? Está lá à disposição. Pessoal, então é isso. Olha, quem quiser domingo, agora dia 25, né, vamos fazer esse curso de animais de poder, despertar o teu bicho. Quem quiser fazer algum curso online, entra no meu site humaneamor.com.br. Lá você pode adquirir pela Hotmart, parcela em várias vezes, tem um monte de presente. Se tiver dificuldade, fala com a minha equipe. Não falar por falar, a gente dá um jeito. Você pode, se gostar de um curso e adquirir o curso e depois mudar de ideia, em 5 dias não tem problema. O curso é dia 26, né, de gratidão, Deli Dança, dia 26, Animais de Poder. E tem 3 cursos, né, tem 3 valores que você pode pagar. Tem o top dos valores, que aí você tem uma consulta comigo, 1 hora comigo, conversando, outro dia, só eu e você. É uma mentoria. Tem o valor intermediário, que é bem menos, e o valor para quem está apertado, que é um valor menor. Isso no curso de Animais de Poder. Os cursos lá do Hotmart, as formações têm um valor um pouco mais maior, mas pode parcelar em várias vezes, porque você vai ser um terapeuta. E não, eu não ensino a pronúncia no livro, porque a pronúncia do Pai Nosso você tem que ler e depois me escutar em algum lugar eu pronunciando. Porque quando você lê é difícil. Lá está escrito, mas ele é assim. Eu vou rezar para vocês, para a gente encerrar aqui, tá bom? Pai Nosso em aramaico. Um pedaço dele, que é o mais forte. Então, põe a mão no teu coração, se você quiser. Sinta-se abençoado agora, não por mim,
abençoado por Yoshua, ok? Vamos lá. Coloca a tua mão no coração. Você pode imaginar Yoshua, o mestre Jesus. Imagina, Jesus com o coração saindo dele. A gente chama coração de Jesus, é a imagem que eu gosto de Jesus. É uma imagem de Jesus e o coração sai dele e toma conta de ti agora. O coração de Jesus entra em você, toma conta de ti. Aí fecha os olhos e vamos juntos. Pai Nosso em aramaico, a oração do cosmos. Avum de Bashmaya, Netkade Shimor, Teitei Malkutah, Nerwei Tsiviana Aikana de Bashmaya Af Bahara, Wela Tasla Memizyuna, Wela Tasla Membisha, Metu de la Remalkutah, Wahaila Wates Putra, Roland, Almin, Amém. Sempre antes de dormir, reza. Aconteça o que acontecer nos dias de hoje, sempre antes de dormir, faça a tua oração. A gente não pode dormir com a loucura do mundo em torno de nós. Não pode. Nós não podemos nos maltratar assim. Não é meditar, é rezar. Eu, antes de dormir, medito e rezo. Mas se você tiver que escolher, sempre uma oração. Sempre. Amor de amor e mais amor ainda a ti. Lembre-se sempre que eu torço por você, que a tua felicidade é a minha felicidade. Gratidão. Gratidão. Uma hora eu vou falar só, vou fazer uma live só com esse mantra. E breve, breve, não vou. E quando eu falo, é palavra de honra, tá bom? No máximo, em uma semana, eu vou falar dos mantras cristãos, e aí vou estar com uma imagem do coração de Jesus, não com esse daqui, que é xamânico. Gratidão. Gratidão, Isiltinha, gratidão.